Olá, sou o professor Rodrigo Freire, né? Eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, da área de Ciência Política, né? E essa é a segunda aula do curso que eu estou oferecendo junto com o professor Artigas, né? Intitulado História das Esquerdas no Brasil, né? Que será durante esse período especial, né? Da pandemia, oferecido pela Universidade Federal da Paraíba. A primeira aula foi na semana passada, foi do professor Artigas, né? Que tratou justamente do anarquismo. Aí eu vou falar do comunismo, né, do comunismo brasileiro. Né? Essa minha aula vai ter dois momentos, digamos assim. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente chama de uma cultura política comunista, né, e também na cultura política comunista do Brasil, né, que é um tema que tem se aprofundado, né, desenvolvido nas pesquisas, né, da história das ciências sociais brasileiras. Eu acho que nas últimas 2 décadas, pelo menos, né, ali entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Né? E num segundo momento eu vou falar especificamente, né, sobre alguns pontos principais, porque obviamente é uma aula apenas, né, da história do PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que é, digamos assim, o tronco originário, eu diria, né, do comunismo brasileiro, né, que obviamente depois foi se ramificando e muitas outras correntes políticas, né, que se foram se afastando progressivamente desse partido ou surgiram de maneira autônoma, né, mais adiante, igualmente se intitulando como comunistas. Né. Então o foco hoje será principalmente sobre o PCB, né, até porque em outro momento, né, dessa mesma disciplina, né, eu também vou falar sobre o que a gente pode falar das esquerdas armadas, né, que resistiram à ditadura militar no Brasil. A maioria delas, né, saiu do PCB e nesse momento então a gente vai, né, falar, né, dessas outras organizações comunistas brasileiras, certo? Então, começando, estou aqui com meus apontamentos e vou anotando, né? Alguns autores, como por exemplo o próprio Rodrigo Pato, né, um historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, né, mas também a Dulce Pandolfi, né, que é uma historiadora muito interessante, né, do Rio de Janeiro, né, fez carreira na Fundação Getúlio Vargas, depois saiu, né, tem trabalhado com essa dimensão da cultura comunista, né, e consideram que justamente foi a cultura política comunista pode ser uma chave explicativa, né, para explicar a longevidade, né, do movimento comunista. Né, o movimento comunista, como a gente sabe, se desenrola durante, né, todo esse curto século XX, né, para usar a expressão, né, de Hobsbawm. Né, e, obviamente, essa é uma cultura, né, que implica, né, uma visão de mundo própria, né, que teve um ponto de partida original, né, eu diria, e esse ponto de partida é chamado tronco comum, né, de todas as organizações comunistas que foram surgindo, né, no Brasil e no mundo, né, no decorrer dos anos. E obviamente é a Revolução Bolchevique de 1917, né, a Revolução Russa Bolchevique, né, de outubro de 1917, né, que na verdade denota um ponto de inflexão, né, na história da esquerda mundial, né, da esquerda europeia e consequentemente depois da própria esquerda mundial. Né. Em 1919, né, em sequência à Revolução Comunista de Bolchevique, né, Rússia, em 1917, você tem também a criação da Internacional Comunista, né, a partir da Rússia bolchevique, né, que já tinha ali os bolcheviques no poder, né, consagrados no poder, apesar de ainda, né, em luta com guerra civil, né, a luta com os brancos, né, que faziam resistência, né, os contra-revolucionários, né, o chamado Exército Branco, né, mas já havia o controle ali do Estado russo, e aí a Internacional Comunista surge, portanto, como um partido comunista mundial hegemonizado pela Rússia, né, na época, né, e a ideia de espalhar, né, exportar por todo o mundo, né, partidos comunistas outros,
né, que seriam sedes ou subsedes em diversos países do mundo, né, desse grande Partido Comunista Internacional. Né, e aí isso ficou, essa internacional comunista ficou conhecida justamente como a Terceira Internacional. Né, não foi a primeira organização internacional, né, dos trabalhadores, a primeira tentativa de se criar o internacional foi justamente no século XIX, né, que aí inclusive com a participação, né, de Marx, Engels e anarquistas, né, como Bakunin, né, principal liderança do movimento anarquista nessa primeira internacional, né, e aí naquele momento havia uma diferença fundamental, né, entre a posição anarquista, né, que defendia organizações autônomas, né, isso, a ação direta, né, da classe operária, né, e obviamente a postura na época já de Marx, né, e Engels, que era a criação de partidos operários, né, partidos operários que disputassem o poder com a burguesia. Né. Essa primeira associação internacional, né, dos trabalhadores, a primeira internacional, se desfaz e mais adiante, né, já perto do fim do século XIX, se estendendo até o início do século XX, você tem a criação da chamada Segunda Internacional, né, principalmente europeia, mais uma vez, né, apesar de existir sim partidos de outros continentes, né, mas a Segunda Internacional reunia, né, vários partidos operários, social-democratas, né, que era o termo corrente na época, né, e convivia, né, dentro da Segunda Internacional uma certa pluralidade, né, de opiniões, né, sobretudo no que diz respeito à ideia de reforma ou de revolução, né, a diferença fundamental, né, se definiu a reforma, né, a postura reformista, né, dentro dessas organizações social-democratas, né, pensavam que era importante que os partidos operários, né, os partidos de trabalhadores atuassem nos marcos da legalidade burguesa que eles próprios se propunham a destruir, né, mas a partir dessa atuação parlamentar sobretudo, né, e aí conseguindo reformas progressivas, né, que levassem posteriormente, né, a uma revolução socialista. Né, essa era a posição, por exemplo, de Bernstein, né, que era um social-democrata alemão. Né, no polo oposto estavam justamente os que acreditavam, né, que na necessidade de uma ruptura revolucionária, né, que até aceitavam a ideia de luta parlamentar, mas não colocavam isso como prioritário e acreditavam muito mais, né, na ideia da revolução armada. Né, Rosa Luxemburgo, em algum sentido, e aí, já que eu peguei o exemplo alemão, né, de alguma maneira representava isso. Né, no